Meu sonho. A primeira vez que eu vi uma pessoa comer uma comida minha, eu olhei de longe e pude ver o olhar dela viajando naquilo. Olá pessoal, sejam bem-vindos a bordo do Entre Malas e Temperos. Hoje a gente vai inaugurar esse canal com as nossas entrevistas. E para começar, nada melhor do que convidar um dos criadores. Vamos começar pela régua da idade, primeiro os mais velhos. Então o João vai ser o entrevistado de hoje e ele vai contar um pouquinho da trajetória dele, de quem é ele, o que ele faz no ramo da gastronomia. E, obviamente, tem que ser guiado por alguma coisinha gostosa, né? Então, primeiro eu vou pedir para ele se apresentar e também apresentar o que é que ele trouxe hoje para conduzir esse bate-papo nosso. Vai lá. Olá pessoal, eu sou o João, marido da Lara, pai da Cecília, dono da Casa Verona. Sou professor, sou padeiro, pizzaiolo, empresário, professor, Chefe de cozinha. chefe de cozinha e sei lá, amante de música. Mas vamos lá. Hoje eu vou começar aqui, hoje nós vamos fazer 2 coquetéis básicos da casa que a gente serve aqui na Casa Verona. A gente vai fazer o nosso leitinho da roça, que esse daí é a versão gelada, e faremos também um expresso tônica, que é muito simples de ser feito. Eu vou fazendo aqui bem devagarzinho, mas só para vocês saberem, para o leitinho da roça a gente precisa de leite e o doce de leite. Esse doce de leite aqui, a gente coloca um pouco de creme de leite ou de leite para quebrar e tirar aquele excesso do dulçor. E já para o expresso tônica, a gente vai precisar de uma rodela de laranja e uma tônica de boa qualidade e um expresso tirado na hora. 30 ml de expresso é mais que suficiente. Isso. Fiquem tranquilos, não precisa de preocupar com a quantidade de cada item, que a gente vai deixar tudo descrito embaixo aqui no vídeo, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Pode começar preparando, que agora vai começar um interrogatório. Eu acho que eu esperei esse momento durante todo o meu casamento. Lá vem. Tô brincando. Vai ser bem profissional, tá? Primeiro, amor, eu quero saber como que você conta, eu já sei, né? Mas eu quero que você conta para todo mundo como que você começou na cozinha, um pouquinho da sua história, o que te despertou essa vontade, como que você foi parar nesse mundo, com quantos anos, enfim. Legal. Adoro essa pergunta e adoro responder essa pergunta. Vamos lá. Eu comecei, se a gente for falar desde lá de trás, obviamente a gente começa muito novo, né? Talvez por volta lá dos 6, 7 anos, com um contato mais direto com a cozinha, assim. Eu falo com a cidade porque... Opa, já tinha colocado um pouquinho de gelo aqui, tirar esse excesso, depois a gente vê. Eu falo com a cidade por quê? Porque nessa cidade eu já gostava de me aventurar com pequenas comidinhas em casa, né? E aí... Parei de falar, porque senão... Então eu já gostava de fazer aqueles queijos quentes, às vezes uma massa em casa também. Com 6 anos? Já. Eu na realidade, eu sempre tive uma tara muito forte. Sempre gostei muito de fogo. Fogo talvez seja um dos elementos que eu mais goste. Bem, acho que esse é seu. E esse elemento eu sempre achei muito presente na minha vida, eu sempre gostei. E sempre me instigou muito. Mas eu me recordo muito, assim, minha mãe não é uma boa cozinheira, mas eu tenho um tio que adora comer e desde pequeno, na realidade esse meu tio, eu tenho contato com ele praticamente desde os 3 anos de idade, assim, um contato muito forte. E desde sempre ele gostava de cozinhar e gostava de comer. Então eu falava assim, que eu era o garçom dele, então eu ficava vendo ele e servia tudo que ele fazia. Ele cozinhava? E ele cozinhava. E aí, esse meu tio, depois de um tempo a gente começou a cozinhar junto. E eu tenho, e também minha avó. Minha avó era uma figura muito importante, assim, que eu sempre tive muito carinho, muita paixão por ela. Então, eu também gostava de ver ela cozinhando. Então, eu me recordo muito, acho que ali começou, né?
Mas profissionalmente eu comecei aos 16 anos. Aos 16 anos de idade eu comecei com cozinha profissional, isso é, ganhando dinheiro, né, com cozinha. E posso dizer que profissionalmente foi essa idade, talvez o meu marco. Saúde. Tá muito bom. Que bom. Quem quiser experimentar, a gente tem os dois na Casa Verona, tá? Fica a dica aí. Me conta uma coisa, o que sua avó cozinhava que você mais gostava? Pô, sabe uma coisa que eu gostava muito de ver ela fazendo? E eu sempre gostei muito de faca, né? Faca foi outra coisa que eu sempre gostei. E era algo que ela deixava eu ajudar ela, principalmente na época do Natal. Ela fazia a castanha portuguesa. E eu gostava muito. Ela fazia uns saquinhos, né, com tempero, né, o buquê garni. E eu adoro. Ela fazia o buquê garni? Fazia. Interessante. E aí eu via ela colocando aquilo na água e colocando as castanhas. E eu tinha um canivetinho. E aí eu cortava os ladinhos assim das castanhas com ela. E adorava ver assim ela fazendo aquilo, cozinhando. É engraçado que a minha lembrança, principalmente da cozinha dela, é uma cozinha que ela era muito sólida, né? Uma característica daquela cozinha daquela época, daquele período, né? Então eram aquelas bancadas bem sólidas, né? As coisas que ficavam no lugar que não se mexiam com o tempo, né? Era uma cozinha mais parada. Mas eu adorava, assim. Pra mim, acho que a castanha era algo que me pega muito, assim. E seu tio? Ah, meu tio, engraçado, assim. Eu acho que meu tio, eu gosto muito dos vegetais que ele faz. Ele brincava muito com uma chapinha, brinca ainda com ela. E essa chapinha ele levava ele tinha uma casa num lugar chamado Retiro Chalé. E ele colocava aquela chapinha na varanda e ali a gente ia brincando de tostar os vegetais. Então, no geral, os vegetais eu gostava muito. Gostava muito de uma coisa que hoje em dia o pessoal faz, mas naquela época não tinha, né? Meio que no churrasco colocar os vegetais. E ele já fazia aquilo e eu adorava. E ele me ensinou a gostar de um paladar que eu acho muito incrível, né? Que ele gostava de tostar até começar a dar aquela queimada dos vegetais. E acho que aquilo ali pra mim foi sempre um ponto de partida. E curiosamente, hoje, aqui agora, me fez retomar aqui uma outra lembrança, né? A tônica. Eu lembro que ele comprava tônica e uma vez ele comprou um packzinho de 6 tônicas, Schweppes. E eu era novo, assim, ainda não comia, não conhecia o que era uma tônica. E aí eu tomei praticamente as 6 latas, eu adorei o amargo, assim, foi um paladar que eu adorei. Então, eu acho que meu tio me influenciou, eu falo que talvez 90% da minha memória, eu considero pra gente que é cozinheiro, chefe de cozinha, eu considero que o mais importante é você ter a memória, né, o arcabouço. Então, a gente vai a um restaurante, você não é simplesmente, você não coloca uma comida pra dentro, aquilo dali vai se arquivando na cabeça ali. Você vai criando um repertório. E eu falo que 90% veio tranquilamente do meu tio. Minha avó, por exemplo, tem uma característica que eu adoro. Eu chegava na casa dela e tinha um azeite. Então o azeite eu colocava num prato, aquela boa quantidade de azeite assim, e ela tinha aquelas latas como se fosse de biscoito, né, manteigado, e pegava os pães. Família italiana não deixa as coisas se perderem, né? Então o pão, quando ele está um pouquinho mais duro, que o pessoal brasileiro normalmente não usa, você transforma em torrada, então você tem um outro uso para aquilo. Então eu pegava aqueles pãezinhos ali, molhava no azeite, comia e aquilo me fazia o dia, assim. Até hoje faz o dia. Porque o João ainda tem essa característica, né? Sempre que tem um pãozinho e uma característica das mesas dele. E até trouxe isso pra cá, né? Um pouquinho. É esse azeite com salzinho e um pãozinho. Só isso. Acabou. Pra mim é muito mais que casa. Esse azeite, assim. E na época, depois, minha avó, não sei de onde que vinha, mas tinha uns parmesões, assim. E eu colocava também de vez em quando. Eu adorava queijo, você sabe, né? Eu sou alucinado do queijo. Mas eu sinto muito isso. Meu tio me trouxe muito essa complexidade, eu acho, dos sabores, né? Ele me levou em muitos restaurantes. Até hoje a gente se fala, vamos em algum restaurante e tal. E eu acho que essa memória vem praticamente dele, assim. 90% garantida aí é dele. Legal. Conta um pouquinho agora, você falou como que você começou.
quem, né, te motivou a começar, o que você viu, mas eu quero que você conte pro pessoal um pouquinho da sua trajetória dali dos seus 16 anos, profissional, tá, na cozinha, até o dia de hoje. Sim. Né? Hoje a gente está gravando, é dia 14 de junho de 2024. Acho que você já tem uns bons anos pela frente, né? O que te fez chegar aqui? Conta um pouquinho Vamos pra lá. gente de tudo isso. Bem, provavelmente vocês não sabem, né? Mas meu colégio, eu fiz uma escola voltada para administração. Então, ele era técnico em administração, então me formei como técnico em administração. Já tinha antes disso, né, começado na cozinha, trabalhei na cozinha e tal. E aí, continuava naquele corre e tal, e gostei muito, né? E essa questão de trabalhar na cozinha foi uma loucura. Porque eu tive aos 16 anos uma responsabilidade, né? Qual foi a cozinha que você trabalhou? Eu trabalhei numa cozinha de academia, era uma lanchonete muito legal. Devia ser pequenininha, né? Pequenininha, assim, tudo muito enxuto, muito legal. Mas eu fico muito feliz porque as pessoas confiaram muito no meu trabalho, né? Com 16 anos de idade. Foram bem corajosos. Foram muito corajosos, né? Porque eu fazia... ajudava ali mais ou menos no que seria a lista de compra, fazia o fechamento, limpava as coisas, tirava o lixo todos os dias, fazia o prato, fazia almoço também. De vez em quando no final de semana eles pediam, vamos fazer alguma coisa e tal. Fazia o almoço também, fazia os cappuccinos, e na época eles deixaram criar umas bebidas muito loucas, fazia o açaí. Então, assim, eu já tinha contato com muita coisa, e muita coisa eu aprendi fazendo mesmo, então isso foi muito legal. Uma coisa muito legal, né? E uma característica que minha avó tinha, eu precisava de pegar uma receita com ela, podia passar, ligar para ela, vó, precisava da receita disso, daquilo. Ela passava pelo telefone, era uma coisa muito legal. Mas começou ali, na cozinha, e aí, por um tempinho depois, mais tarde, eu fui inventar de fazer faculdade em administração. Só que, para quem fez um técnico em administração, boa parte do que eu vi no início da faculdade, é óbvio que uma faculdade não é a mesma coisa que um técnico. Sim. Mas boa parte do que eu vi... Mas é a mesma coisa que o início, pelo menos. Exatamente, foram os 3 primeiros períodos, foi muito parecido. E aí eu falei, não quero ver mais do mesmo. E aí um amigo meu tinha saído ele fez o técnico também, a gente fez a escola juntos também, grande amigo. E ele falou assim, tô indo pra cozinha e tal. Eu falei, que legal, velho, gostei disso. Achei interessante, audacioso e tal. Naquela época, em Belo Horizonte, só tinha uma faculdade que tinha o curso de gastronomia. E esse meu amigo falou, tô indo fazer o curso de cozinheiro. E aí eu fui com esse meu amigo fazer ele foi, logo depois eu fui. E aí ali eu falei, gente, eu vou largar a faculdade. Na época eu fiquei muito louco. Eu falei, nossa, será? Minha mãe tava fazendo assim, um sufoco para pagar a escola. A faculdade. Eu falei, mas eu largar a faculdade agora, comecei, não sei, não vou dar conta. E como que eu faço isso, né? Muito despretensioso, despende muito. Mas eu falei, vou. Conversei com ela, conversei com minha avó, falei que eu ia mudar. Então mudei e fui fazer a gastronomia. Eu fiz o curso de cozinheiro, depois fui para gastronomia. E na gastronomia eu fiz junto com aquele meu amigo de colégio. Então fiz esse curso. Enquanto isso, nesse curso... Você fez o curso de cozinheiro também? Fiz o de cozinheiro antes. Foi antes? Fiz primeiro cozinheiro, depois eu fiz a gastronomia. Mas você fez o cozinheiro antes da administração? Na realidade, se eu não me engano, eu fiz até concomitante com a administração, para ter certeza que eu ia largar. Uhum. Mentira, não tem como ser concomitante não, porque o curso era de manhã até de tarde para de noite. Era bem pesado o curso, assim, começava às 7 horas e até 5h30, e eu não ficava até assim, o curso terminava às 5h30, eu não ficava até 5h30, eu ficava até 10h30. Só um adendo aqui, gente, a memória do João é meio de peixe, tá? Então, assim, eu acho que tá sendo até difícil, né? Que eu vou resgatando umas datas assim, então pode ter algum com certeza. Desencontro de datas, mas vamos Curiosidade, essa muito legal, que uma amiga minha, que eu fui conhecer nessa academia que eu trabalhei, um dia eu conheci, mas ela não deu muita bola.
E aí, mas nem trocamos tanta ideia, assim. E aí um dia, eu já estava na gastronomia, um dia a gente foi para um restaurante, eu fui fazer entrevista de emprego, e aí quem que estava também fazendo entrevista? Essa amiga que não tinha dado bola, não tinha dado, eu tentei dar a introdução ao assunto ali, ela não deu continuidade. E aí, lá na entrevista, ela estava lá, e aí pronto, assim, fizemos uma boa amizade ali. Mas eu falo por que eu tô puxando esse assunto, porque eu falo que a vida é muito legal, a gente tem que tomar muito cuidado com as sementes que a gente planta, né? Quando a gente planta morango, você colhe morango, você não vai colher pimenta, né? Só porque é vermelho. Então a vida é isso. E essa minha amiga, mais tarde, olha que bacana, eu ainda não tinha feito o curso de gastronomia, eu tinha feito cozinheiro. E aí nesse restaurante que eu fui trabalhar, ela vira pra mim e fala assim, você não quer ir assistir uma aula comigo, não? E eu praticamente fiz o curso inteiro de gastronomia com ela, sem pagar. Eu ia lá e ajudava nas práticas, estava lá na cozinha. Eu fiz um curso, tanto é que na formatura dela o pessoal falou, você não vai tirar foto com a gente, não? E aí eu acabou, acho que eu não tirei não fui tão cara de pau, não. Mas por que é legal isso, né? Jogando, assim, o que é essa jornada, né? Então, ó, fui encontrar essa amiga, que aí nós nos tornamos amigos de verdade. No restaurante, ela me levou para fazer o curso de gastronomia, eu levei aquele amigo juntos, logo depois, né, que eu terminei de fazer o curso dela, entrei de fato na faculdade, fiz o curso de novo, então, levei meu amigo, fizemos a faculdade juntos, e aí, olha que legal, um dia essa minha amiga me chama para o aniversário de uma tia dela, e eu levei uns pães, e aí eu levei esses pães, e nesse dia, ela virou pra mim, botou os pães e tal, e terminou. Ela falou assim, ó, o pessoal da Nestlé, ela trabalhava na Nestlé, gostou muito dos seus pães, estão querendo conversar com você também. E aí, então, eu fui conversar com o pessoal e fui fazer um trabalho com eles também. Ela já trabalhava na Nestlé. Pausa, né? Do pão, de repente ter a Nestlé. Olha que legal. Que legal, é. A vida é muito isso, né? Eu acho que a vida é muito... despretensioso pão levou até Nestlé. Eu falo que eu acho que eu sou metade farinha, metade vinho e um tanto de queijo. Legal. Eu acho que esse daí sou eu. E o pão, então, eu fui parar na Nestlé com essa minha amiga. Ela dava segmentação ali nos doces. Ela me ensinou muita coisa que eu sei. Muita mesmo, assim. Ela é muito técnica e tal. Até hoje eu adoro quando a gente pode esbarrar e cozinhar juntos. E aí, como eu fazia esse trabalho com ela, eu fui chamado para trabalhar numa outra empresa que tinha em Belo Horizonte, chamada Congebras, empresa que ainda existe. Nessa empresa, eu auxiliava os vendedores, né? Então eu ia, criava as receitas com os produtos, auxiliava ali bares, restaurantes, hotéis, Belo Horizonte, Betim, Contagem, Ouro Preto, Ouro Branco, São João, Tiradentes. Eu ia viajando e isso foi muito legal. Porque eu aprendi a lidar com a cozinha em qualquer situação. Então não tem isso, a gente dá um jeito com isso. Não tem isso, a gente dá um jeito com isso. Não tem isso, né? Vamos nos virar e vamos fazer o trem acontecer. Não é porque não tem alguma coisa que a gente não faz. Eu acho que através disso você teve a oportunidade de conhecer vários formatos de cozinha profissional, né? Total. Porque às vezes no curso de gastronomia a gente fica muito pautado, assim, uma cozinha perfeita, com todas as condições maravilhosas, que o curso tem que oferecer isso mesmo, Total. né? Mas que na prática e na realidade é muito difícil da gente encontrar uma cozinha profissional como uma faculdade. Então, na vivência que você teve, você já teve cozinha pequena, cozinha grande, cozinha média, cozinha com equipamentos, cozinha com fogão, e é isso mesmo. Nossa senhora. Só. Se um dia eu fosse parar, se a gente parasse um dia aqui para contar só as coisas que eu já vi por aí, assim, tem cada coisa muito engraçada, né? Mas aprende, te dá um pouco de flexibilidade, te dá um pouco mais de você aprender a não desesperar, não é porque não tem que as coisas não fazem, você vai aprender a ter calma. Então acho que a vida foi me dando as ferramentas, né? Eu fui parar na Nestlé, mas eu nunca fui, assim, naquele período, eu não era uma pessoa que entendia de doce, entendeu? Eu fui trabalhar uma coisa que era uma dificuldade minha, né? Acho que assim, esse foi um ponto. E aí de lá, então, fui para Congebras. Na Congebras eu trabalhei nesse tanto de lugar.
E a gente ainda fazia o trabalho junto, eu com essa minha amiga. A Congebras trabalhava muito forte com a Nestlé naquela época. Então eu dava muito esse apoio e a gente fazia isso, né? Então, um dia, olha como as coisas vão indo, né? Chegou uma pessoa que era de uma outra empresa. Tô me alongando demais? Não, pode ir. Chegou uma pessoa que era de uma outra empresa. E ela foi dar uma volta com os vendedores, mas gostou muito do meu trabalho. E aí acabou que um dia, essa pessoa comentou com uma outra pessoa, que acabou conhecendo meu trabalho também. E aí, coincidentemente, essa outra pessoa vai sair de Belo Horizonte, pega um voo, entra no avião e comenta de uma pessoa que fazia o trabalho que eu fazia. Aquela pessoa ficou maluca, falou, não, que isso, bacana. Pegou e me ligou. Nossa. Pegou e me ligou. Eu falo assim, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas ações, que a gente planta, né? Exato. Me ligou e vamos trocar ideia. Vamos, claro, com certeza. E aí, juntou que uma pessoa que eu trabalhei, fenomenal, que eu sou amigo até hoje, saiu, tava montando uma outra equipe, e eu recebi aquela ligação, que era uma pessoa que precisava de montar uma equipe, ficou sabendo de mim, aquela outra pessoa que saiu da Congebras ia fazer parte dessa equipe, ficaram sabendo de mim por intermédio de outra pessoa, e eu fui parar na Plena, que é a empresa aqui de Belo Horizonte, né? Grande Belo Horizonte, que trabalha com cortes de carne. E aí eu falei, nossa, desafio pra mim. Curiosidade, gente. Eu não sou a pessoa que come carne demais. Não sou, nunca fui. Eu gosto mais de cheiro de churrasco do que da carne, assim. E do queijinho. Do queijo eu adoro. Mas, tipo, eu nunca fui, desde pequeno, eu nunca fui a pessoa alucinada da carne. Eu gosto muito de queijo, de embutido eu gosto. Mas nunca fui da carne. Então, eu vi aquilo ali como uma oportunidade de crescer uma coisa que talvez fosse deficitária. Que no meu caso era, ok, conhecia de carne, óbvio, já trabalhava com carne, mas eu não tinha um conhecimento que eu podia falar assim, olha, eu sei ali o que eu estou fazendo, com muita propriedade. Fui pra Plena, adorei. Montamos a primeira equipe de food service da Plena de Belo Horizonte, montamos, e eu e esse meu amigo que já tinha ido pra lá, então, a gente sentou uma madrugada, uma noite, 2 noites, pegamos um mapa inteiro de Belo Horizonte, fizemos a estratégia que a gente ia fazer para alcançar o mercado, começamos a montar o que seriam as equipes, como que a gente iria atuar, e eu continuava na cozinha. Você era chefe de cozinha da Plena? Chefe de cozinha da Plena. Então, eu tinha que pensar como que seriam as estratégias para a gente fazer as abordagens. Conta um pouquinho, rapidamente, desculpa te interromper, mas assim, como que é a atuação, que eu acho que muita gente não sabe, de um chefe de cozinha dentro dessas empresas, tanto da Nestlé quanto da Plena, Congebras, o que é que faz? Tá, não, muito boa pergunta. Porque eu acho que é interessante, né? Até para quem é da área, é uma oportunidade diferente. A Nestlé, você tinha dois viés, né? Você podia, normalmente, você criava as receitas, né? Obviamente, utilizando os produtos da Nestlé, receitas boas, que fossem viáveis, né? E a gente ia, muitas vezes, fazer aquela receita no estabelecimento da pessoa. Para que eles comprassem os produtos. Eles comprassem os produtos. Legal. Então eles compravam. E vocês entregavam a receita. A gente fazia, entregava e ensinava, capacitava a equipe à execução daquela receita. Era muito isso. Na Nestlé também podia acontecer, às vezes, de vir de São Paulo também a receita ou de ter alguma ação. Né? Então vamos supor, esse mês vamos trabalhar um produto em específico. Então a gente fazia algumas ações para fortificação daquele produto. Acontecia. Na Congebras, aí na Congebras era o seguinte, eram mais de 900 produtos. Então, óbvio, tinha produto da Nestlé, mas tinha também, sei lá, bacalhau, batata frita, óleo. Então, eu tive que entender de muitas outras coisas e como que era até a diferença entre um produto e outro, né? Mas você também capacitava os profissionais da cozinha 100%. Para saber lidar com aqueles produtos e isso acabar resultando em compra para a empresa, é isso? Sim, exatamente. Legal. Era muito legal, assim. E era desde pequeniníssimas empresas até cozinhas industriais gigantes, com aquelas panelas tipo autoclave, né? Então foi um período muito rico de aprendizado, assim. Acho que todos os dias era um aprendizado diferente, garantidamente. E na Plena? A Plena,
em primeiro eu fui entender como que era o processo de corte de carne, entender isso tudo, mas como que é a função do chefe de cozinha. Na Plena, era muito legal. Eu chegava no restaurante, entendia como que o restaurante trabalhava, primeiro. Ao entender como ele trabalhava, eu pensava como que eu poderia fazer a introdução de algum corte de carne. E aí eu pensava como se isso seria viável. Quando você pega um cardápio, você estuda o preço rapidamente, você bate o olho, você sabe como vai ser mais ou menos o nível de preço, como que ele faz aquilo dali, você entende, e ao entender daquilo dali, você vai execução. Então eu entendia rapidamente aquele cardápio, fazia então a sugestão de preparo. Só que a gente tinha uma outra vantagem, a gente conseguia também fazer a criação de novos cortes também podia acontecer. E é muito legal isso, porque na Plena, tudo bem, eu era o chefe de cozinha, mas a gente também tinha uma equipe técnica muito bacana assim, para auxiliar mesmo. Então assim, tinha uma equipe técnica que voltava para a parte de qualidade. Então como que vai ser para a gente conseguir entregar isso aqui? Então era muito bacana essa parte do laboratório. Assim. E aí eu fazia exatamente isso. Então eu ia ensinar, capacitar como que fazia a carne. Aí acontecia, né? Às vezes o cliente reclamou que uma carne está dura. Bem, deixa eu lá. Eu ia lá, entendi como que ele estava fazendo, como que a gente podia melhorar o processo dele. Era isso. Entendi. Era bom, era muito legal. Entendi. Então volta, você parou na Plena. Da Plena você foi... Da Plena... Você tinha quantos anos aí, mais ou menos? Puxa. Peguei pesado. Plena eu devia ter 23, 24, né? 24 anos eu praticamente... Não, assim, eu terminei com 24, né? Na Plena. Porque eu acho que fiquei na Plena, eu acho que foram 4 anos. Entrou com 20? Eu acho que sim. Mas daí aconteceu, olha lá, vamos voltar para entender tudo isso. Lembra aquela minha amiga lá atrás? Aquela minha amiga lá atrás, quando eu comecei a frequentar os cursos dela, eu conheci uma pessoa, um grande amigo, Hans. Conheci o Hans. Ele foi coordenador da Estácio. Que era onde ela estudava. E aí conheci o Hans, cara bacanérrimo e tal. Beleza. E eu já tinha feito o curso de cozinheiro. No curso de cozinheiro, eu conheci... Eu sempre fui muito, embora tímido, mas sempre fui muito falastrão também. Eu ainda não sei de onde que o João fala que ele é tímido, mas tudo bem, isso é pauta para outro dia. Não há. Enfim. E um dia, óbvio, né? Quando eu fiz curso de cozinheiro, eu conheci uma pessoa que era uma das coordenadoras da educação e do lugar onde eu fiz curso de cozinheiro e achei muito legal, tá? Importante voltar, eu gosto muito de falar isso. O curso de cozinheiro ele era de 7 até as 5 da tarde, 5 e meia. Eu não ficava até 5 e meia, eu ficava até 10 e meia, às vezes 11 horas, para o dia seguinte, porque eu queria auxiliar os outros chefes de cozinha, professores que estavam lá, para eu poder aprender mais. Então, eu fazia muito isso, dobrava isso lá. Beleza. Fato é que eu fui, se eu não me engano, no curso de cozinheiro, eu fui o único que aprendeu a cortar alho rápido. Ninguém mais lá sabia, mas eu sabia porque eu executei mais vezes. Mas beleza. Aí o que aconteceu? Volta para lá. Então eu conheci o Hans da faculdade, mas conheci uma pessoa também lá atrás do curso de cozinheiro, que era uma orientadora da educação. E aí, beleza. Tô lá agora lá na Plena. Tava lá na Plena, um dia o telefone tocou. Falei assim, olha, por que acontecia isso? Olha, nós temos um chefe de cozinha da Plena. Ele pode auxiliar você também a montar a sua cozinha. Na minha época, quando a gente fazia gastronomia, que hoje em dia eu acho que não tem mais isso, eu acho. A gente tinha uma disciplina que a gente aprendia a montar cozinha. Na minha época teve. Teve também? Deve ter. Mas a gente fazia muito isso com... Não tinha computador, né? Não tinha os sistemas que hoje em dia tem. Então a gente fazia tudo com o escalímetro, né? E via os equipamentos, né? Beleza. E aí, falaram, não, o pessoal da Plena, a gente tem um chefe de cozinha que ele pode te ajudar a olhar a cozinha. Eu olhava várias cozinhas, mas queriam montar um curso de açougueiro. Mas era um curso para capacitar novos açougueiros. E aí o que aconteceu? Isso foi lá no Senac. Ligaram para a Plena e falaram, não, a gente tem uma pessoa aqui legal, que pode ser que te auxilie nisso aí. Falei, beleza. Cheguei lá para ver o espaço, falei, olha, isso aqui está irregular,
isso aqui também não tá legal, isso aqui dá para melhorar, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bacana, isso aqui, legislação vai falar sobre isso aqui. E aí o pessoal gostou, porque enquanto eu falava que era legal ou não era legal, eu explicava o porquê. Aí, beleza. Me chamaram um dia, terminei de fazer aquilo, falei do espaço, achei a ideia ótima. Me ligaram. Ó, João, você não quer vir aqui falar um pouco sobre carne pra gente, não? Ah, vou, com um prazer. Saí lá na plena, fui lá falar sobre carne. Aí perguntaram se eu não podia dar uma aula para o pessoal da gastronomia. Posso. Dei a aula, adorei. Detalhe pequeno. Quando eu fiz o curso de cozinheiro lá atrás, lembra que eu falei que eu chegava em casa, eu saía de mais ou menos 10h30 da noite? Uhum. Então eu chegava em casa, era 11h30, meia-noite. Todos os dias eu lavava medoma. Eu gosto muito de contar isso. Eu lavava medoma, é a roupa que a gente usa. Então eu não tinha dinheiro para ter várias roupas, então lavava ali e botava atrás da geladeira para secar. E o dia seguinte tá com ela sequinha, mas limpinha, fazia muita questão de estar limpinha, impecável, para o dia seguinte executar de novo. Beleza. E aí, todo dia que eu lavava a roupa, eu falava, um dia eu vou dar aula nesse lugar, um dia eu vou dar aula nesse lugar, um dia eu vou dar aula nesse lugar. Beleza. Fiquei com isso, mas beleza. Aí, fui dar aula, então me chamaram para dar aula no Senac, que era um sonho que eu tinha. Dei aula lá no Senac, o pessoal gostou, aí viraram e falaram assim, você não quer dar aula nos cursos FIC, não? Curso de pequena duração? Quero. Porque eu fui uma aula como professor convidado. Comecei a dar essa aula como professor convidado. Depois FIC. Do FIC eu gostei muito e eu ia ser contratado para o FIC. Só que, se eu fosse contratado para ser professor FIC, eu não poderia ser contratado para a faculdade. Uhum. E o pessoal da faculdade falou, você quer dar aula pra gente? Claro, quero. Então, deixei de ser contratado para os cursos FIC e dei aula na faculdade. Fui dar aula na faculdade. E aí começou a minha jornada aos 24 anos como professor. E aí, conta um pouquinho das matérias que você já lecionou nessa estrada aí. Técnicas básicas. Gostava muito. Técnicas básicas. Cozinha italiana. Coquetelaria. Restaurante escola, que foi uma faculdade, uma disciplina que eu gostava muito de dar aula. Era uma disciplina fantástica. O que mais? Técnicas básicas, cozinha brasileira, restaurante escola, cozinha italiana, coquetelaria. Foi isso. Muita coisa. Muita coisa. Foi muito legal. E hoje você ainda está como professor, mas em uma outra faculdade, né? Isso. Vou chegar, calma. Uhum. Detalhe, quando fala assim, você não quer ser professor, então, eu falo, olha, vamos conversar. Eu animo, desde que a cadeira de professor de cozinha italiana seja minha, porque eu sabia onde eu queria, porque minha meta era a cozinha italiana mesmo. Aí eu falei, não, é isso aí que eu quero. Pô, família italiana, sei comer, sei fazer, sei cozinhar, eu quero. Ali eu brinco, né? Eu deito na cozinha italiana. Então é isso aí que eu quero. Então beleza, fiquei nessa faculdade. Aí dei aula depois em curso de pós-graduação. Detalhe, fiz minha pós-graduação em gestão de segurança de alimentos. Enquanto eu estava como professor, ainda nessa instituição, eu fiz meu mestrado em estudos culturais contemporâneos. Enquanto isso, eu estava dando aula em uma pós em outra faculdade e estava dando aula como professor em outra faculdade também, ajudando a abrir o curso de uma outra instituição. Então, aí nessa outra instituição eu fiquei mais 6 anos. E aí foi uma loucura, né? Assim, vida de professor, a gente leva muito trabalho para casa, né? Então, assim, você trabalha muito. Trabalho o tempo inteiro. Eu trabalho dentro da instituição e fora da instituição. Aí, quando foi 2020, 17, uma amiga me chama. Queria que você desse uma olhada aqui numa cozinha. Eu falei, beleza. Nessa brincadeira, gente, eu já tinha passado por outros restaurantes, já tinha dado consultoria para algumas redes hoteleiras, já tinha feito um tanto de cardápio. Tô pulando um tanto de coisa, né? Tô falando assim as coisas que maiores, né? Mais tempo, assim. Mas ajudei a abrir vários restaurantes também. Acabamos já fechando vários outros também, acontece. Gente, é isso. Mas vamos lá. Aí me chamaram em 2017, 18
para eu olhar um espaço. E aí eu olhei o espaço, falei, ó, legal, gostei e tal, tem que fazer essas adequações, isso aí que é legal, isso aqui não é legal, beleza. Tranquilo. Agora eu quero que você olhe o plano de curso. Aí nós sentamos, eu e uma outra amiga, grande amiga, foi professora comigo também, Thalita, nós pegamos e começamos a desenhar o que seria um curso de gastronomia que a gente gostaria de formar pessoas para o mercado. Como que seria esse curso? E aí, que isso foi para a faculdade Arnaldo, né? Aí a gente começou a desenhar como que seria a trajetória do aluno, né? O que teria, as disciplinas, qual que teria, qual que não teria. E aí, isso foi 17, 18. 18 ali a gente começou a já fechar. Começamos a faculdade, se eu não me engano, foi no segundo semestre de 18 ou no primeiro de 2019. E ali, estamos juntos aí na faculdade Arnaldo agora. E aí essa foi a nossa, assim, o resumo, né? Um pouquinho dessa jornada de professor e tal. E aí tem, claro, nesse meio do caminho a Casa Verona, né? Que é uma outra... Quer que fala aqui também? Claro, Podemos? a sua trajetória na cozinha Beleza. inteira. Legal, esqueci de dizer, inclusive, olha que bacana. Em 2015, a gente foi chamado para cozinhar representando Minas Gerais, lá em Milão, na Itália. Então, foi eu e o Faria, Nayara, Pablo e o Fred Trindade. Aí a gente foi para Itália, para Milão, para cozinhar numa feira gigante, linda, maravilhosa. E tá aí depois um tópico pra gente. 180 países cozinhando e a gente fazendo uns preparos maravilhosos, loucos ali, cozinhamos muito. Naquele dia lá, a gente tava entre a terceira cozinha das melhores do dia do evento lá. Então foi surpreendente, muito bacana. Legal. E aí a Casa Verona, que antes, já vindo então de Bolos de Julieta, depois mais tarde trazendo então Casa Verona. Eu vinha ser convidado para ser sócio em 2020, né? 2020. E aí a gente abriu em 27 de novembro de 2020. Aí, ó. Das poucas coisas que eu sei data. Né? 27 de novembro de 2020 a gente abriu, né, a concepção da Bolos de Julieta, que a gente vai falar um pouquinho mais tarde, né? Não hoje. Não hoje. Que veio primeiro numa ideia e depois a gente acabou transformando numa outra vertente aí. E hoje, então, a Casa Verona. Isso, dentro da Casa Verona tem também a farinharia, né? Ótimo. Que é onde você... Nossa, nem contei. Nem contei. Teve empresa de pizza antes. Pois é, gente. É muita tá coisa vendo? para poucos anos. Tá doido, é muita Poucos coisa. não, porque são muitos anos, mas ainda assim a conta às vezes parece que não fecha na minha cabeça. Porque eu trabalho muito. Então teve época da minha vida que eu tava... Muita coisa fazendo ao mesmo tempo. Né? Teve época que eu tava tipo em 5 lugares ao mesmo tempo. Meus amigos falam, nossa, o Johnny não dorme, o Bigão não dorme, o Bigão tá em todo lugar. Tem a galera que fala isso aí. Mas a gente eu com 19 anos, nós tivemos aí uma pizzaria de eventos. Foi muito legal, assim, a gente começou sem dinheiro no bolso, nada. Assim, só aquela vontade. Só a vontade. Um sonho para tirar do papel. Tá aí. A primeira loucura não foi abrir uma empresa de eventos sem nada. A primeira loucura é fazer uma empresa com 4 pessoas. Mas assim, eram grandes amigos e são grandes amigos. São grandes amigos. E... Ainda bem, senão poderia ser pior. Sim. E a gente teve... Tá aí, é uma coisa em comum, né? 4 sócios também de você. E a gente teve, isso é muito louco, velho. Nenhum deles eram do ramo de gastronomia, nenhum, zero, apenas eu, né? E aí eu que inclusive fiz a receita, né, elaborei as coisas para que a gente começasse a fazer então os produtos como eles aconteciam para a pizzaria de eventos. Mas foi uma pizzaria muito legal, assim, começou com empréstimo de forno, as pizzas a gente fazia, botava no forno, não cabia dentro do forno. A gente colocava numa assadeira e botava ela meio que tombada assim de lado. Aí no meio do horário a gente virava e colocava ela de novo assim. E aí soltava. Foi o jeito que a gente fez. Sim. Mas em 3... Era a melhor condição que vocês tinham na época. Na época. É o que a gente acredita muito até hoje, né? Uai, gente. Faça o melhor com o que você tem.
né? É isso aí. Depois as coisas vão melhorando naturalmente. Antes do feito, Do que perfeito. porque senão você não executa. Se você esperar a hora perfeita A pra realidade executar, é que se você esperar estar perfeito, você nunca vai começar. isso aí é pra tudo. É. Vou esperar, tá pronto pra poder ter filho. Meu amigo. É. Mas isso é um outro assunto. Mas vamos lá. E aí nós fizemos com 3 eventos, a gente começou a poder comprar as nossas coisas. É óbvio, né? Eu acho que tudo isso na vida vai trazendo pra gente, além de bagagem, traz maturidade, traz forma de pensar diferente, né? Talvez algumas coisas, algumas tomadas de decisão que a gente teve lá atrás, hoje Claro. não seriam as mesmas, né? Claro. Mas aí ali a gente fazia pizza e era muito legal, assim, a gente colocava dentro do carro, era um sofrimento depois que o forno foi aumentando, né? O carro era pequeno, a gente... Nossa, Não, daria um episódio inteiro, é até uma ótima ideia, inclusive. só de vamos ciladas de evento. Só de ciladas de evento, porque eu Nossa. tenho muitas, o João tem muitas, nós temos muitas juntos também. Nó. Dá um episódio inteiro só de causos. Nó. Teve uma vez que a gente desceu na Afonso Pena. Começou a chover mais dentro do carro do que fora do carro. Mas aí vai pra depois, nos outros episódios. Mas vamos E lá. aí depois você chegou aqui na farinharia, que Isso. foi inaugurada ano passado, né? Isso. É engraçado que a farinharia... Gente, as pessoas às vezes não têm essa noção, né? Não pela jornada, mas as ideias, elas acontecem e elas têm uma maturação. Tem tempo Aí, de ó. maturação, né? Coisa legal. Muitos não sabem, mas essa logomarca da farinharia, ela existe desde 2020. Aham. Tanto que o símbolo tá né? Que é desde 2020. E não é que a casa foi aberta em 2020, é Sim. que a ideia A concepção. foi criada em 2020 e conceituada, né? A gente tinha tudo no papel, Tudo no papel. mas não tinha como tirar do papel no momento. Eu tenho, você sabe, né, amor? Eu tenho uma tara por caderninhos, né? Então, eu já tinha, assim, o cardápio, já tem cardápio de várias coisas, várias ideias, para que as coisas possam acontecer. Tá aí uma coisa que o meu time ensinou também, né? O meu time ensinou a sonhar e a colocar as coisas no papel. Registra, faz. Então, isso daí é uma contribuição que ele me deu Se a gente também. registra, a gente não esquece, né? Que já sonhou isso um dia. Legal. Muita bagagem. Você tá com 36, né? 36, 37 esse ano. 20 anos de trajetória. E Que se loucura. parar tem mais. Mas assim, agora Mas eu acho que tá suficiente para todo mundo entender um pouquinho da sua história. Agora eu quero saber de você umas perguntas mais tanto do profissional, mas puxando um pouquinho pro pessoal também. Eu queria que você citasse, vamos ver o que veio na sua memória aí, um restaurante que te marcou. Uma experiência gastronômica, um restaurante que vem na sua cabeça quando eu pergunto. quanto comensal ou... Enquanto comensal. Comensal é enquanto público, enquanto cliente. Tipo, talvez assim, restaurante. Eu acho que meu tio até gosta muito de citar isso. Pra mim realmente é uma boa lembrança. A gente ia... Meu tio me levou... Todas as minhas viagens da vida praticamente foram com meu tio, todas. E aí a gente ia naquele Le Chef de France, dentro da Picote, que é um restaurante que é do chefe de cozinha do Paul Bocuse, um grande chefe de cozinha francês, falecido. É uma grande inspiração, uma pessoa que eu tenho muita admiração e respeito por ele. Mas no restaurante dele, eu sempre gostava do pão com manteiga. Mas isso é mais ou menos impossível. É só porque não devia ter azeite, porque senão ia ter um pratinho com azeite e sal também. Você sabe, com certeza. Não seria só a Com certeza. manteiga. Você sabe, esses dias eu até comentei isso lá na fábrica do Vincenzo. Acho que eu não comentei isso com o Vincenzo em sala de aula. Minha mãe, desde sempre, trabalha lá no centro da cidade. E quando eu era bem pequeno, às vezes ela tinha mania, engraçado que até hoje ela tem, né, com a nossa filha, de trazer uns presentinhos, umas lembrancinhas. E aí, na época, tinha o seu boneco, né? Você lembra do seu boneco? Lembro. Eu vou pra galera, né? E aí tinha o seu boneco e tinha, às vezes, o bonequinho dele e tal. Mas minha mãe me perguntava, às vezes, o que ela queria que eu trouxesse do centro. O que você queria que ela trouxesse? Sabe o que é? Eu contei isso? Não. Manteiga. Ela traz manteiga. Eu adoro, assim, a sensação de pão e manteiga
Odeio manteiga dura, né? Mas pão com manteiga, assim, eu acho muito bom. Eu prefiro pão com azeite, mas eu acho essa questão de comer um pão com manteiga muito bom. Então acho que essa daí é uma boa recordação. Acho que de restaurante veio primeiro o Chef de France. Legal. E qual a sua comida preferida? Não necessariamente de um restaurante. Sua comida preferida. Puxa, eu gosto muito de penne arrabbiata Amo. e gosto muito de lasanha. Acho que os dois, assim. Mas é porque tem que ser muito bem feito. Não, né? É um molho muito bem feito, é tudo. Faz muita diferença na lasanha, né? Nossa Senhora. Um profissional que você admira e por quê? Você citou o Pobocuse, não sei se vai ser ele. Da área de ou gastronomia? algum da área de gastronomia. Nossa, pra mim, assim... Profissional da área de gastronomia. Eu gosto muito do Pobocuse. Acho que ele tinha um rigor muito legal, assim, gostava muito da figura dele, da forma como ele levava a cozinha. Pra mim são 4, talvez, assim. É o Pobocuse, o Anthony Bourdain, eu gosto da forma como ele desmistificou. Eu gosto muito do Jamie Oliver. Eu acho que ele... Engraçado que são profissionais bem diferentes um do outro. Sim. Né? Tirando o Pobocuse e o Anthony Bourdain, mas o Jamie Oliver já vai para um outro... eu gosto para uma muito. parte mais simplificada da gastronomia. E é isso, mas é porque eu acredito muito nisso. É. Então eu gosto muito dele e que pra mim eu acho um profissional assim fora de série também. A gente foi junto no restaurante dele em São Paulo. Fomos. Legal. Assim, pra mim acho que talvez esses 3 assim, que eu falo agora assim. Daqui do Brasil, assim, que eu gosto muito. Eu gosto muito do Rodrigo do Mocotó. Uhum. Eu achei ele uma pessoa fantástica. De uma simplicidade muito grande. Gosto muito do Ivo. É um bom amigo também. Mas eu acho o Rodrigo, ele tem uma pessoa... Tá, tudo bem, nordestino, mas ele tem um coração de mineiro, né? Um coração muito caloroso, receptivo, né? Nordestino também, isso tudo. E assim, eu acho que também as pessoas que fazem produto também são grandes cozinheiras. Porque elas fazem parte da jornada tão igual, que elas ajudam a gente de forma primária, assim. Me emociona até às vezes mais quem faz. Eu faço quem cria o produto do zero, quem faz um queijo, quem tem uma horta, porque tá ali com a essência do que a gente vai lapidar. Uhum. Então eles dão pra gente às vezes uma pedra mais bruta, ou às vezes mais lapidada, e cabe a gente a poder fazer, né, o que eles falam, né, tirar a escultura de dentro do produto, né, da pedra. Então acho que E agora a pergunta que não quer calar. O que é que você espera, o que é que você deseja para o seu futuro enquanto profissional de cozinha? Nossa, adorei essa pergunta. É engraçado, Isso é bom até para eu me preparar também. Sim. Tô brincando. Eu acho essa pergunta muito boa. Acho que as pessoas... Vamos lá. São 2 características muito importantes, né? O que eu espero? O que é que você deseja para o seu futuro profissional? Enquanto profissional. Tá. Pô, eu com meus caderninhos, eu sempre me questiono, eu tenho muito meus momentos comigo. Fiz terapia um tempo e acho que isso daí me ajudou muito a tomar nota, né, a se conhecer, a se provocar. E nós 2 passamos muitas coisas juntos, né? Nós dois... O quê? É tipo sua trajetória na cozinha, né? Muita aventura para um período que parece que a conta não fecha. Não, muita coisa. Muita coisa para pouco tempo. Então por que eu tô falando isso? Porque a gente chegou a um momento, né? De falar de abrir um tanto de coisa, né? De abrir uma outra operação, de expansão. E eu cheguei a um momento assim que eu cheguei a deslumbrar, assim, nossa, imagina, a gente monta ali, faz isso, faz aquilo. E aí é que tá, tipo, vamos lá, o que eu espero? Respondendo a pergunta. O que é a minha identidade na cozinha?
simplicidade, a honestidade e, de certa forma, o acesso. Eu acho que assim, a gente tem técnica, a gente tem estudo. Eu acho que uma coisa que você sempre falou, vamos colocar sua pizza pro mundo? Então eu quero que as pessoas tenham a possibilidade de comer. Então isso daí, essa é a minha essência na cozinha. Né? Então a minha essência é fazer alguma coisa muito boa, um produto muito verdadeiro. Né? E como que eu posso transformar isso? Eu falo que hoje a Casa Verona, ela é a minha projeção. A gente tem vários outros projetos aqui dentro, Sim. né, que estão maturando, que a gente está desenhando, que faz parte da construção desse futuro. Óbvio que muitos aqui eu não vou abrir ainda. Mas o que eu quero para o meu futuro? Pode ser não profissional? Pode ser... Não, profissional. Profissional? Pô, eu quero... Meu sonho é poder fazer massa também. Poder fazer molho. Mas eu quero a melhor experiência para o cliente. Legal. Esse é o meu sonho. Eu quero que as pessoas Meu sonho. A primeira vez que eu vi uma pessoa comer uma comida minha, eu olhei de longe e pude ver o olhar dela viajando naquilo. O meu sonho é que todos os clientes possam ter aquele momento de novo. É uma sensação muito boa. Se eu realizar isso pra eles, esse é o meu sonho. Legal. Gente, é você não. É isso. Deixa um convite então para as pessoas conhecerem seu trabalho. Hoje a gente está atuando com algumas frentes, né? Tanto aqui nos vídeos, quanto na Casa Verona, que é aberta ao público, mas também com os eventos, que tem uma pegada um pouquinho diferente. A hora do seu jabá aí, apresenta o seu produto, faça um convite para todo mundo ter essa experiência que é maravilhosa. Mas agora você quer saber o meu sonho pro futuro? É poder estar um pouco menos atarefado. Sim. Viver com mais calma. Esse é meu sonho. Nosso. Vocês querem que eu dê uma ideia como que é o meu dia a dia, gente? Não. Qualquer dia a gente faz um vlog, deve durar umas 2 horas de vlog para poder cortar tudo, mas tudo bem. É puxado mesmo. É puxado, eu preciso de parar um pouquinho. Sim. Não, nós chegaremos lá. Então tá, gente, olha, vamos lá. Casa Verona. Na Casa Verona a gente tem 2 espaços. Nós temos aqui a Bolos de Julieta, que é aquele café maravilhoso, que eu falo que é aquele abraço gostoso, que é aquele abraço... Tem gente que fala que é abraço de vó, abraço de mãe. Na realidade é abraço de quem tem amor. Tá? Então aqui, por quê? Todos os produtos aqui são pensados para a gente não ter firula. Casa Verona. É para você se sentir em casa. Tá, gente? Essa é a ideia. Então, quando a gente faz o nosso cardápio aqui, que eu amo fazer cardápio, a ideia é pensar isso, né? Pensar em relações humanas. Então, relação humana é tipo essa mesa aqui, né? No sentido de não ter que ter um telefone em cima da mesa. Então, é pessoa com pessoa, sentido comida com gosto de comida. Então, a Casa Verona, Bolo de Julieta. A Bolo de Julieta, nós estamos abertos aqui de terça a domingo, beleza? Nos dias de semana, a gente vai terça e quarta, de 1 da tarde até às 7 da noite. Quinta-feira, a gente vai de 1 até às 22, quinta e sexta, tá? De 1 às 22. Por quê, gente? Porque a partir das 5 da tarde, a gente também serve a pizza, beleza? Então a pizza que a gente faz aqui é uma pizza de fermentação natural, fermentinho, nosso fermento que chama Giuseppe, beleza? Então a pizza é feita com Giuseppe, é uma pizza muito, muito legal, farinha 100% italiana. Um molho de tomate muito fresco, que pra mim é o maior diferencial, é muito bom. Nossos tomates, eles vêm de San Marzano também, então tomate que vem da região lá da Campanha, muito legal. E a gente faz uma pizza bacana, sabe? A gente faz respeitando o ingrediente, volto a dizer.
Por quê? Porque a gente não quer que nada sobressaia, né? Então você vai sentir o molho com gosto de molho, a mussarela com gosto de mussarela, vai sentir tudo perfeitamente, beleza? Já então, a farinharia ela vai começar então de quinta a domingo, ela começa sempre às 5 da tarde e vai até às 22. Mas vamos lá, sábado e domingo a Casa Verona oferece com a bolo de Julieta um café da manhã maravilhoso que vai de 9 até meio-dia, que é uma experiência assim deliciosa, boa de vir com a família, papagaio, cachorro, periquito. Se quiser trazer até seu peixe também no aquário, pode trazer, que ele é bem-vindo. Tá? A gente se preocupa muito com a pessoa se sentir em casa. Tá? Vem sem pressa, gente. Tá bom? O mundo quer que a gente tenha pressa e a gente quer que vocês tenham paciência, conexão, amor, tranquilidade. Respira, gente, que vai. Exato. O lugar é lindo, não é pra vir correndo. É isso. Então é isso. Vamos finalizar por aqui. Peguei o João mais ou menos de surpresa hoje, né? Ele não sabia exatamente que seria uma entrevista com ele e nem o que seria entrevistado. Mas acho que a gente abriu a sessão aí muito bem, né? Contando um pouquinho da sua história, da sua trajetória, para apresentar esse novo projeto que está renascendo e que vem muita coisa boa por aí, né, amor? Agora, fiquei muito focado no profissional, né? A gente não falou do nosso casamento, de quando que a gente se conheceu, de quando Mas não tem tempo suficiente para isso. A gente tem muito tempo pela frente. Então faz o seguinte, quer saber mais, gente? Escreve aqui embaixo, tá? O que mais? Segue a gente. Ativa as notificações. Aperta o sininho. Aperta o sininho, dá o like lá, o joinha. Isso. E ajuda a gente a divulgar esse novo projeto, né? Que a gente está fazendo aí com muito carinho, com muita dedicação também, como tudo que a gente se propôs até hoje. Então, se você gostou, manda para os amigos, compartilha. Daqui virão muitos convidados legais, muitas receitinhas legais vão aparecer por aqui também, muitas viagens. Um pouquinho de tudo, do nosso pessoal, do nosso profissional. A gente quer abrir mais uma vez a porta das nossas casas, né, com vocês. Então, a gente tem uma porta aberta aqui fisicamente, mas obviamente a gente não consegue acessar a todos os lugares com ela. Então, através da internet, agora é onde a gente consegue chegar um pouquinho mais longe. É isso. É isso. Até breve. Até a próxima. Nos vemos.